Com a alegria e com a graça de Deus e com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos, encontramos-nos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra e na voz do Padre Pedro José Keller. Especialmente nós estamos diretamente na Semana Santa. Semana esta na qual nós acompanhamos os grandiosos mistérios dos sofrimentos de Cristo Jesus, as torturas pelas quais Cristo Jesus passou, ou a flagelação, a coroação de espinhos, o carregar a cruz para o Monte Calvário e, em seguida, sendo crucificado ao meio-dia e ficando suspenso entre o céu e a terra. Nós vamos, na nossa programação hoje, terça-feira, bem como na quinta-feira, abordar e colocar e explicar as celebrações que são realizadas pelo mundo inteiro, especialmente na quinta, sexta e sábado, a vigília pascal, em todo o mundo. E especialmente assim, estaremos revivendo e participando dos sofrimentos de Cristo Jesus e amando sempre mais esse Cristo que deu a nossa vida, deu a vida por nosso amor, ao qual Cristo acompanhamos montado num jumento, num burrinho, conforme nós acompanhamos. Isso aconteceu em todas as catedrais, em todas as grandes ou pequenas igrejas, mesmo em comunidades, mesmo no meio dos índios, a entrada triunfal de Cristo Jesus em Jerusalém, montado num jumento, montado num burrinho. E há muitas pessoas que já me perguntaram, especialmente ex-alunos meus. Como sabe, eu fui também mestre, eu fui professor durante 37 anos de educação religiosa escolar e para adolescentes e jovens. E quantos até professores me interrogavam, Padre Pedro, por que Jesus não entrou na cidade de Jerusalém montado num fogoso cavalo cheio de vida, e num simples burrinho? Veja bem como Jesus Cristo é lógico. Jesus Cristo sempre ensinou, é isso que Ele quer que nós vivamos, falando sobre a simplicidade, falando sobre a humildade. E quando os apóstolos estavam conversando entre eles, quem de nós vai ocupar o primeiro lugar e tal, então Cristo Jesus tomou uma criança, colocou no meio dos apóstolos e dizendo: se não vos tornardes iguais a uma criança, lemos claramente em São Marcos, capítulo
Nós vemos aqui São Marcos, se não vos tornardes como uma criança, não, olha já, capítulo 10, versículo 13, então, se não vos tornardes, em verdade vos digo, todo que não receber o reino de Deus com a mentalidade, ou seja, com a simplicidade de uma criança, não entrará no reino dos céus. Em seguida, Jesus abraçou e abençoou as crianças, impondo-lhes as mãos. Como é importante os pais, por exemplo, ou os avós, bisavós, imporem a mão sobre a criança, sobre o filhinho, sobre o neto, bisneto, abençoar. Quantas vezes, centenas ou milhares de vezes, nos meus 62 anos de feliz sacerdócio, eu já abençoei pessoas, mas também muitas crianças impondo as mãos. E quantos pais me trouxeram crianças, Padre Pedro, a bênção para esse nosso filhinho, para esse nosso netinho, tal. A criança não está dormindo, só chorando de noite e tal. Essa nossa criança também quer sempre ficar com a luz acesa durante a noite. E disseram que quando o pastor ou o padre ou o diácono permanente, ou mesmo o pai e a mãe, impõem a mão sobre a criança e dão a bênção, a criança dorme tranquila. E realmente, quantos pais, avós ou professoras depois vêm falar com a gente, Padre Pedro, depois que o padre tal, pode ser qualquer padre, e depois que o Senhor deu a bênção sobre o nosso filhinho, sobre o nosso aluno, sobre o neto ou bisneto, a criança não se incomodou, a criança mesmo apaga a luz e dorme tranquilamente, ou aquela criança que antes chorava e queria a presença ali do vovô, ou da mãe, ou do pai, dorme tranquilamente a noite toda. É a bênção, é a proteção de Deus. Assim como Cristo Jesus lá impôs a mão, ele continua sempre impondo as mãos. E nós estamos ainda no mês do novo mês. Iniciamos o mês de abril e findou o mês de março. Então, nosso agradecimento por todas as bênçãos e graças advindas do alto em nosso favor, em favor da família, tantas alegrias, tantas graças e bênçãos corporais, espirituais e psíquicas que recebemos da Trindade Santa e de Nossa Senhora, ou de uma santa ou um santo da nossa devoção. Quanto é importante saber agradecer. Às vezes há filhos, netos ou bisnetos, ou alunos e alunas que não sabem agradecer aos pais, aos avós, à bisavó, ou à professora, a tantos outros que têm esse sentimento dentro de si e agradecem. E veja o que é que Cristo Jesus, quando Jesus Cristo mandou os 10 ancianos, ou seja, leprosos, vão lá diante dos sacerdotes, enquanto eles iam caminhando, já se viram curados, 10 eram. 9 correram para suas casas, para os seus familiares, dando a notícia: olha,
eu estou curado, eu estou curado. Por que Jesus mandou junto dos sacerdotes? Porque havia uma lei mosaica, que, aliás, durante a guerra, também era necessário aquele salvo-conduto, aquele papel que o delegado dava para a pessoa poder viajar. Durante a guerra, o papai foi delegado. Me lembro quantas pessoas, eu era um garotozinho de 7 ou 6 aninhos, eu nasci, 7, 8 anos, eu nasci em 1935, a guerra 1942, o papai então dava esse documento, o salvo-conduto. Então os sacerdotes, por lei mosaica, davam essa prescrição, dizendo que esta pessoa estava curada. Agora vejam, 9 correram junto aos familiares para dar a notícia: estou curado, olha, recebi a bênção de Jesus, está aqui o cartão, o salvo-conduto. Só um voltou. E o que é que Cristo Jesus diz? Exatamente, não foram 10 os que foram curados. Onde estão os outros 9? Aqui Cristo Jesus nos deu uma grande lição para sempre sabermos ter dentro do nosso coração a simplicidade, mas a humildade. Então também, e peçamos a proteção, a benção para esse novo mês de abril, quando se realiza especialmente a morte redentora de Cristo Jesus, mas conforme ele disse tantas vezes, ao terceiro dia ressuscitarei. O único caso até hoje em que uma pessoa, e Cristo Jesus não era somente homem, era Deus, por isso ele ressuscitou. Nenhuma outra pessoa ressuscitou dos trilhões e trilhões de seres humanos que já habitaram o nosso pequeno planeta, a não ser o próprio Cristo Jesus. Então agradeçamos ao Cristo Jesus e peçamos a proteção e que o Cristo nos acompanhe sempre. E com a entrada triunfal de Cristo Jesus em Jerusalém, nós também o aclamamos e procuramos voltar o nosso coração sempre para o Cristo Jesus. E, aliás, o que Cristo Jesus diz: aquele ou aquela pessoa que me acolher nesta vida, neste mundo, também eu o acolherei um dia na eternidade. Bem, então, especialmente, nós celebramos, então, esta Semana Santa e vamos acompanhar toda a cerimônia na medida do possível. E há diversas TVs católicas e cristãs que apresentam as celebrações, as liturgias ou explicações destas cerimônias todas. Então, especialmente, quinta-feira de manhã, no mundo inteiro, as catedrais, somente os bispos, o Papa, os bispos e os cardeais celebram a Santa Missa quando são abençoados e consagrados os santos óleos do batismo, da confirmação ou crisma e dos santos óleos, que são usados durante todo o ano.
esses 3 sacramentos instituídos por Cristo Jesus. Então, veja, em Roma, o Papa preside a Santa Missa, com cardeais que estão em Roma, com bispos ou arcebispos, e centenas de padres, professores que estão lá, e estudantes, padres que estão tirando os seus cursos de especialização, doutorados, então fazem questão de concelebrar com o Papa. E pelo mundo, em todas as catedrais, vejam, da parte da manhã, nenhum sacerdote celebra a Santa Missa. Somente de manhã, quinta-feira, as catedrais, e ali quem preside a Santa Missa são os cardeais, o Papa em Roma, os cardeais, arcebispos e bispos, cada um na sua catedral. E, se houver numa catedral que tem o bispo emérito, então ele também concelebra com todos os sacerdotes daquela diocese ou daquela arquidiocese, concelebram com o bispo ou arcebispo ou cardeal daquela catedral. Nós aqui teremos quinta-feira a missa do Santo Crisma às 9h. Então, qualquer pessoa, a nossa catedral é pequena, mas qualquer pessoa que desejar pode participar desta Santa Missa. O nosso arcebispo, Dom Wilson Tadeu Yenck, irá presidir. Nos outros anos, sempre Dom Vitor Schlickmann também concelebrava. Era o bispo emérito. Ele foi bispo auxiliar aqui durante muitos anos e veio a falecer no mês passado e, por certo, se encontra feliz na eternidade. Faleceu com 94 anos. Que Deus, por certo, já o tem na eternidade feliz. Mas todos os demais sacerdotes, são uns 200 sacerdotes, mais ou menos, na nossa arquidiocese, nem todos podem concelebrar, e por causa da idade, muitos, por causa da enfermidade, por causa de alguns que moram muito distantes e que não conseguem voltar para suas paróquias, para as santas missas à noite. E vejam bem, isto é de manhã. Agora, à tarde, então, nós temos igualmente a missa vespertina. Aliás, de manhã também, nessa missa, é feita a renovação das promessas sacerdotais. Então, especialmente o arcebispo, então, faz com o sacerdote, onde os sacerdotes renovam as suas promessas de continuarem, serem felizes no seu sacerdócio. Como eu sou padre, com a graça de Deus, 62 anos, e Cristo Jesus, o sumo eterno sacerdote, tem me abençoado maravilhosamente bem. Agradeço a cada passo e peço que a Trindade Santa, e especialmente o Cristo Jesus, sumo eterno sacerdote, continue a me abençoar todas as pessoas com as quais eu entro em contato. E também aqui todas as telespectadoras e telespectadores, eu sempre procuro rezar por
todas e por todos, que o Espírito Santo continue a iluminar, especialmente também os funcionários aqui da nossa TV Primer, TV São José. São diversos funcionários espalhados em tantas subdivisões que existem da TV Primer em diversos municípios. E também o povo que participa ali da Santa Missa também é convidado para renovar as promessas batismais de continuarem a ser fiéis seguidoras de Cristo Jesus. E na quinta-feira, no entardecer, então temos a missa chamada missa vespertina da Ceia do Senhor, onde o Papa, os cardeais, arcebispos e bispos, e agora todos os sacerdotes nas suas paróquias, igualmente celebram a missa chamada da Santa Ceia, a missa que Cristo Jesus, há 1990 anos atrás, lá no cenáculo em Jerusalém, celebrou com os apóstolos Nossa Senhora e mais pessoas. E o que é que Cristo disse? Está em diversas passagens da Sagrada Escritura. Fazei isto em memória de mim. Então, desde ali, já no dia da ressurreição, os apóstolos, lá em Jerusalém, com Nossa Senhora e muitas pessoas, ali celebraram ao entardecer a Santa Missa, quando Cristo Jesus apareceu naquele momento. E por 2 vezes Cristo disse, a paz esteja convosco. Então, o que é que Cristo disse? O que eu fiz, vejam só, vocês poderão ler, está bem claro, na Sagrada Escritura, ali onde todo o capítulo, que, aliás, todo evangelista, os 4 evangelistas, falam sobre a Santa Ceia. E Cristo diz, o que eu fiz, fazei-o em minha lembrança, em minha memória, diz claramente Cristo Jesus. Tome a sua Bíblia hoje, amanhã ou depois, nesta Semana Santa, leia os 3 últimos capítulos de cada um dos evangelistas, seja São Mateus, São Marcos, São Lucas ou São João, e você vai ver que estão as palavras bem claras de Cristo Jesus. Então, especialmente, sempre a consagração, os mais de 500.000 sacerdotes espalhados nos 5 continentes, nas 5 regiões do mundo, sempre a consagração é realizada do mesmos gestos, mesmas palavras do Cristo Jesus. O que muda é a língua. A missa é rezada em mais de 5.500 línguas, idiomas, dialetos. Também no meio dos índios. Outro dia eu escutei numa rádio que no Brasil os índios falam mais ou menos 256 línguas, dialetos entre eles. Então, vejam, são mais de 5.500 lá
há padres que rezam, celebram a Santa Missa. Então, ali à noite, a quinta-feira à noite, a missa vespertina, que nós iremos falar, nosso tempo está pouco a pouco se esgotando, mas quinta-feira estarei novamente aqui para dar continuidade. Então, nessa missa vespertina, temos o lava-pés. Cristo Jesus, que celebrou a Santa Missa, ali lavou os pés. E algumas pessoas perguntam, Padre Pedro, mas por que São Pedro reagiu no começo e não quis Jesus deixar lavar os pés? É que os judeus não era permitido uma criança lavar os pés dos pais ou os netos lavar os pés dos avós. E agora São Pedro, vendo Cristo Jesus lavar os pés dos apóstolos, ele reagiu. Mas aí Jesus diz, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte no reino dos céus. Então me lava completamente. Não, quem já está limpo não precisa passar por lavação. E Cristo Jesus teve esse gesto tão simples, tão humilde, para nos dar o exemplo que nós devemos sempre viver na simplicidade, na humildade. E Cristo mesmo diz, eu vim não para ser servido, mas sim para servir. E agora, então também a bênção da saúde para todas e todos, e especialmente também a bênção da água. E desde já almejo uma feliz e maravilhosa Páscoa do Cristo ressuscitado, porque muitas pessoas já estão viajando na manhã ou depois para o interior, para os seus sítios, para as praias, e talvez não esteja em contato comigo. Então, saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora, e muito otimismo, e a nossa oração, e a bênção da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde, e a nossa prece em favor de todas as pessoas um pouco tristes, desanimadas, e a saúde, que é tão importante, a saúde do corpo, a saúde da mente, a saúde espiritual e a saúde psíquica. E agora, igualmente, a bênção da água. E quinta-feira estaremos explicando todas as demais celebrações da Semana Santa. Ou seja, quinta-feira à noite, continuando, sexta-feira e a vigília da Páscoa, cerimônia muito bonita. Então, a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na quinta-feira, às 14h30, se Deus quiser. Tome a água com muita fé e devoção.